guiados pela lei do Evangelho. Muitos perguntam, devemos praticar a lei de Moisés, estudar o Antigo Testamento muito, no sentido de os dogmas, as doutrinas e tal. E eu vou falar muita coisa, mas de maneira resumida, porque eu não vou estar considerando detalhes e textos que são usados. Mas nós, hoje em dia, nós devemos seguir e viver pela lei do Evangelho, pela lei de Cristo. Entendeu? Se a lei de Moisés e os princípios de Moisés e dos profetas eles fossem perfeitos e completos, não tem, primeiro que não tem como que foi dado por homens, entendeu? Então não tem como ser perfeito e completo se todos eles só apontavam para Jesus. Dizia que Jesus viria, sempre falar de Jesus como Deuteronômio 18, Moisés disse que ia vir um profeta, ele falando de Cristo semelhante a ele, e era para o povo ouvir. Por que ouvir? Porque Jesus ele era sempre maior, ia trazer algo completo. Tanto é que o escritor aos Hebreus, em Hebreus 7, a partir do versículo 18 em diante, ele fala que a lei ela foi mudada por causa de sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Se fosse perfeita, ela não precisava de ser mudada em si, de uma outra ordenança. Em Hebreus capítulo 8, versículo 7 também fala disso. Em João, no capítulo 1, versículo 17, João fala que a lei foi dada por intermédio de Jesus, de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então a verdade veio por intermédio de Jesus. Porque as leis, os profetas, Gênesis até o Deuteronômio, o Pentateuco, Penta vem de cinco livros da lei, escrito por Moisés e os profetas, né? Depois de Moisés, de Josué até Malaquias, são os profetas e os juízes, salmos, e são os profetas que vêm trazendo mais coisas para o povo, escrevendo coisas, e todos eles deram testemunho de Jesus. Em Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ou seja, tudo, até as escrituras, tudo foi feita e converge em Cristo, tudo se completa em Cristo, entendeu? Por isso que nossa pregação, tudo tem que começar de Cristo. A lei, o Velho Testamento estudado sem Cristo é morte, não presta. Imagine Salmos primeiro você lendo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você lê isso aí sem Jesus, você pode ficar um crente hipócrita, puritano, fariseu, mas quando você olha para Jesus e interpreta todas as escrituras com base em Jesus, que ele é a própria palavra de Deus encarnada, aí você olha, Jesus andava com quem? Ele comia com quem? Ele comia com publicanos e pecadores. Então, sem Jesus, você diz: eu não ando com quem não faz parte da religião, da minha instituição, disso, daquilo, outro. Entendeu? Boçal, Jesus andava com o povo, entendeu? Ele era como o fermento, que ele fala em Mateus 13, a partir do versículo 33. O reino de Deus é como o fermento, como o espírito do reino, o fermento que se mistura na massa e vai influenciando a massa e vai influenciando os sistemas. Então, Jesus estava assim. Mas nós devemos viver com base no Evangelho de Cristo, porque ele chegou. Entendeu? Paulo, ele comparava algo interessante. Todo mundo era para memorizar isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, Paulo fala que ninguém pode lançar outro fundamento igual a Jesus. Muita gente fica colocando outro tipo de fundamento, compêndio doutrinário, base, entendeu? Mas Paulo disse que o fundamento é Jesus, ele é a base, é o princípio de tudo na nossa vida, do nosso viver, entendeu? E tudo tem que ser julgado com base no Evangelho, nas palavras de Cristo, até a Bíblia, entendeu? É por isso que eu sempre falo, a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. O conjunto de livros Bíblia, ele contém a palavra de Deus, como contém a palavra dos homens e como contém a palavra do diabo e como contém palavra de tradição que foi para uma época. Mas a palavra de Deus é Jesus em carne, é o que ele fez, o que ele fala aqui, o que vistes em mim e tal, isso fazei. Então, em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, Paulo fala que nós somos edificados pelo fundamento dos apóstolos e profetas, o qual é Cristo Jesus. O fundamento é Jesus. Todos falaram, até a lei e os profetas falaram de Cristo. Então, é essa edificação, o qual é Cristo Jesus, a pedra principal. É por isso que a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículo 42, estava unida na oração, no partir do pão e na doutrina de Moisés, não, na doutrina dos apóstolos, entendeu? E os escritores hebreus começam o capítulo 1, versículo 1, dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo.
o qual constitui o herdeiro de todas as coisas. Então, antigamente falava para os profetas, pela lei, mas nos últimos dias, ou seja, quando Jesus chegou na terra, a Bíblia usa essa linguagem, últimos dias, quando ele veio, Deus nos falou pelo seu Filho, entendeu? E é uma linguagem que você pode pregar em todo mundo, é relevante às culturas. Entendeu? Essa é a nossa base. O escritor Hebreus começa falando logo disso. Aí no capítulo 8, versículo 17 em diante, ele fala que a lei foi fraca e precisava de uma nova ordenança, porque se ela não fosse fraca e não fosse inútil a inutilidade que ele fala, não precisaria vir uma superior, entendeu? Capítulo 8, versículo 7, ele torna falando. Paulo ele analisava as coisas e julgava as coisas, não era com base em profetas e lei de Moisés, era sempre com o evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 21, ele fala para os que vivem sem lei, que eu me fiz de tudo para todos, para ganhar todos, de louco para com loucos, de debaixo da lei para ganhar os judeus, os que estão debaixo da lei, e para os que vivem sem lei, eu me fiz como se vivesse sem lei, mas ele fala, mas eu não estou vivendo sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 12, ele fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo, não a lei de Moisés. Quando ele repreendeu Pedro, porque Pedro agia de maneira repreensível, em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz que repreendeu Pedro na frente de todos, porque ele não estava agindo de acordo com o evangelho. Hoje muita gente fica falando, oh, você tá agindo errado, você não está agindo de acordo com a lei de Moisés. Jesus, para não fazer isso, não. Ele falava, não está agindo de acordo com o evangelho, com a lei de Cristo. Entendeu? Esse é o princípio. Essa é a nossa base, a lei de Cristo, a lei do Evangelho. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê? É só para quem crê. O fim da lei é Cristo. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, o próprio Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. A partir de agora, porque João também deu, o último profeta que deu testemunho de Cristo, a voz que clama no deserto. Mas depois disso veio Jesus. Então ele fala, lei e os profetas duraram até João. A partir de agora vem sendo anunciado o evangelho do reino. Entendeu? A lei dos profetas duraram até João, porque toda a lei, todos os profetas, eles vieram falando de Cristo, que viria o rei. Isaías 9:6, um filho se nos deu, um menino nasceu, o governo de Deus está sobre seus ombros e tal. Esse é o nome pelo qual será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os gentios esperarão na sua doutrina e tal. O Moisés, Deuteronômio 18:18, deu testemunho. Logo em Gênesis, você vê Deus falando que do fruto da mulher viria um que ia esmagar a cabeça da serpente e tal. Toda a Bíblia vem falando dele, é toda uma tipificação de Cristo. Então Cristo chegou, agora o foco é nele. É por isso que se lê a Bíblia a partir de Cristo. E depois vai ver o Antigo Testamento, que serve como exemplo. O Antigo Testamento, como Paulo fala em Romanos 15, serve como exemplo a receber a vida de Jó. E se você estiver passando por problema, você sabe que a justiça de Deus está ali, que mesmo sendo justo pode acontecer os males, porque como Salomão diz, o que acontece para o que sacrifica, o que acontece para o justo, acontece para o injusto, o que acontece para o que teme a Deus, acontece para o que não teme. Esse é o mal que há debaixo do céu, entendeu? Na terra. Então, você aprende com os exemplos, com a experiência de vida, mas não é um compêndio doutrinário, entendeu? Hoje é o evangelho, é isso que a gente tem que focar. Senão a gente vai se prender em homens mortos, em profetas mortos. E esses homens traziam leis, mas ele não era lei como modelo. Por que Jesus fala em João no capítulo 13, a partir do versículo 34, que novo mandamento vos dou, que você ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Se a lei já dizia que era para você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, por que ele disse que isso é novo? Sabe por quê? Olha o detalhe no final. Novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O pessoal dizia que o segundo mandamento
semelhante ao primeiro era amar o próximo, mas eles não eram exemplo de amor, não eram exemplo de perfeição. Então Cristo veio mostrando com atitude, o conhecimento empírico, na prática, ame uns aos outros, isso já falaram, mas o que eu estou falando de novo é, assim como eu vos amei, o que vocês estão vendo em mim, é por isso que homens que não tinham conhecimento, mas tinham espírito, porque viu aquilo durante anos, Jesus como a palavra encarnada se manifestando, entendeu? Então eles agiam sempre. Como é que Jesus agiria nesse momento? Eles agiriam assim. Então, lembra em Lucas, no capítulo 24, versículo 27, Jesus, quando tinha ressuscitado, ele apareceu para aqueles discípulos que estavam aí no caminho da aldeia chamada Emaús, e diz a Bíblia que Jesus, começando por Moisés, ó, os profetas, ó, Gênesis até o Deuteronômio, Moisés, e passando por todos os profetas, lhes expunha o que em todas as escrituras constava a seu respeito. Tudo falava dele, tudo apontava para ele. No capítulo 24 de Lucas, no versículo 44, ele fala: eu não tinha falado que teria que se cumprir tudo que sobre mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, porque os salmos não foi só Davi que escreveu, muitas outras pessoas escreveram os salmos, e teria que se cumprir, como na cruz se cumprir muitas coisas que está escrito no salmo, tipificação, estou com sede, pai, entrego meu espírito, tal. Nos salmos tem já essa tipificação. Então o próprio Cristo mostrou que tudo falava dele. Ele é a palavra de Deus encarnada. Como é que eu vou ficar em homens, em doutrinas resumidas? Entendeu? Se ele já falou que a lei e os profetas duraram até João. Em Mateus 17, a partir do versículo 1, ele chamou Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, e lá se transfigurou e apareceu para ele Moisés, é o ícone da lei, e Elias, o ícone dos profetas, e conversava com ele. E aí, diz a Bíblia que Pedro viu aquilo e falou: Jesus, se o Senhor quiser, se queres, faremos três tendas: um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. E Jesus, diz a Bíblia que ele continuava falando. O pai veio, interrompeu já e disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem me comprazo. E disse: a ele ouvi. Ou seja, Pedro estava querendo ressuscitar a lei de Moisés, os profetas, fazer templozinho, umas tendazinhas, como muitos homens ficam fazendo hoje, os tabernáculozinhos. E Deus nem deixou ele terminar de falar, interrompeu eles falando, veio a fumaça. Deus, eles caíram por terra. Deus disse: esse é o meu filho amado, a quem me compraze. E disse: não ouça, em outras palavras, mais a lei aos Moisés, não ouça mais Elias. Isso durou até João: esse é meu filho amado, a ele ouvi. O próprio Moisés deu testemunho dele, todos deram testemunho, a ele ouvi. E Jesus disse: não tem, mas levante-se. E quando eles se levantaram, diz a Bíblia que a ninguém mais viram, somente Jesus. Sumiu lei, sumiu Moisés, sumiu profeta, sumiu Elias, ficou só Jesus. E eles entenderam: eu tenho que ouvir Jesus. E hoje tem muitas pessoas que estão sempre falando igual a Pedro, entendeu? Fazendo tendas para poder voltar com as práticas da lei, entendeu? Eles querem tenda para poder prender ali, ó, os profetas e tal. E já viu vários tipos de pregações heréticas contra o evangelho. Sempre o respaldo, nunca no Novo Testamento, as palavras de Cristo, sempre é na campanha de Gideão, na campanha daquilo, sempre é o respaldo daquilo que está morto, daquilo que durou. Jesus disse que durou até João. Entendeu? Eles não querem trazer. Então tem muita gente preso a isso. Entendeu? Como Pedro. E Deus está dizendo até hoje: olha, ouça o meu filho, a ele ouvi. A ele ouvi. E o pessoal tentando ressuscitar Moisés, lei morta, entendeu? Então tudo isso serviu como exemplo. O profecia de Daniel dessas coisas serve para comprovar o que diz o Novo Testamento, que é verdade. Entendeu? Mas não é doutrina, não é base, modos vivendo de ninguém. Não é nada disso aí. Os escritores hebreus usam o Antigo Testamento, Paulo em Romanos usa o Antigo Testamento para poder mostrar que Jesus é realmente o ungido Filho de Deus que viria a salvar o mundo. Então serve para isso, como testemunho. Mas nossa base, nosso fundamento é Jesus Cristo, a sua palavra, a sua vida. E muita gente como Pedro tentando fazer casas, fazer templos, fazer tendas para poder parar, entendeu? Para poder ressuscitar aquilo ali. Então, a nossa base é Jesus.
Devemos viver e comparar tudo e analisar tudo com base no Evangelho. Através do Evangelho de Jesus Cristo é que temos que peneirar tudo. E Jesus falou em Marcos 16: Ide ao mundo e pregai a lei de Moisés? Não. Ide ao mundo e pregai o Evangelho. Em Malaquias 4, disse que a lei foi dada a Israel. Agora, o Evangelho, Jesus disse: vá ao mundo e pregue o Evangelho.